Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Vamos dar um tempinho para o pessoal começar a entrar. Oi, Cláudio, que prazer ter você aqui, boa noite, tudo bem? Pessoal que puder dar um oi para ver se tá tudo ok. Se o som tá ok, estão me ouvindo bem, estão me vendo certinho, não tá travando. Ok, boa noite. Pessoal, só para dizer para vocês, para a gente ficar um pouquinho atento, o Facebook tá um pouquinho lento, tá com uns probleminhas. Pode, se acontecer de dar uma falhadinha na live ou travar, aguarda um pouquinho que a gente já retoma, tá bom? Essa semana tá tendo alguns ajustes pelo próprio Facebook, então pode ser que aconteça algo. Tudo bem, Ana, Melissa? Que joia! Tudo bem, Kátia? Ótimo! Obrigada pela participação de vocês. Hoje a gente vai falar sobre adolescência, então quem é pai e mãe de adolescente, compartilha, pessoal, chama o pessoal. Olha, e a gente tem uma novidade hoje para o nosso assunto. Acabou de entrar aqui nos comentários o projeto Sakura, que é o meu projeto aqui no Japão. Nós temos algumas psicólogas e hoje a gente está contando com a participação da Juliana Barros. Apesar de ter o mesmo sobrenome que o meu, não é minha parente, mas ela faz parte da minha equipe de trabalho e ela estuda adolescência no Japão. Ela está fazendo doutorado e o tema de estudo dela é esse, então eu a convidei para estar participando com a gente. Ela também vai estar comentando, vai estar escrevendo, vai estar contribuindo com esse nosso bate-papo hoje. Seja bem-vinda então, Juliana. Todos sejam bem-vindos, a Ana. Vamos começar a conversar então. Reforçando um pouquinho a mais para vocês, vamos compartilhar, convidar outras pessoas, marquem os amigos, os parentes, mesmo quem tem filhos pequenos, porque filhos crescem e a prevenção começa desde o momento que nasce, gente. Educar é contínuo, é sempre. Vai mudando de acordo com as etapas da vida, mas então vamos convidando aí que a gente vai continuando. Só para lembrar que essas lives são um presente do Portal Me para a comunidade em comemoração a 10 anos, tá? Então acho que é um presente muito bem dado, de muita qualidade, porque a gente consegue chegar mais perto de vocês, levar informações e mostra o comprometimento também do pessoal aqui, todo mundo preocupado em levar informações de qualidade e contribuir de alguma forma para a qualidade de vida da nossa comunidade. Então, Lucineide, boa noite. Gente, se alguém aí me der boa noite, falar algum comentário mais curtinho aí e passar, me desculpa, tá bom? É que às vezes eu tô falando e acaba não vendo bem o que tá rodando aqui nos comentários. Mas eu tô contando com a ajuda aqui, as perguntas vocês fiquem à vontade. Então, vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo falando de adolescência. O tema da live hoje é adolescência, o desafio e as conquistas em ser pais de adolescentes. Por que desafio e conquistas? Porque a gente está num constante aprendizado, né? E tudo que a gente aprende, tudo que a gente consegue superar, se aprimorar, melhorar, é uma conquista, é algo que ninguém tira da gente. O que a gente aprende é algo que é só nosso, né? E como pai e mãe não é diferente disso. Então, a adolescência é um período que fica entre a fase infantil, né, quando é criança, e a juventude, a fase adulta. É um período de transição, todos nós sabemos disso, que é um período de maior sensibilidade, de maior
É um turbilhão de hormônios, mudanças corporais, mudanças no jeito de pensar, no jeito de se comportar. Tudo isso causa N mudanças na rotina, mudanças no comportamento dos adolescentes e também dos seus pais. É considerado pela Organização Mundial da Saúde que a adolescência está, hoje em dia, entre 10 e 20 anos de idade. Mas a gente sabe que isso pode variar muito, porque essencialmente a adolescência ela não contempla só as mudanças corporais, ela contempla também as alterações emocionais, essa construção do adulto que eu vou ser. Então ela pode começar após os 10 anos e pode terminar após os 20 anos, ou também o contrário. Isso vai depender muito também da maturidade emocional da pessoa, da forma com que a família lida com essa situação. Tudo isso vai interferir também em como vai ficar esse período da adolescência. Eu quero falar aqui, assim, alguns aspectos principais que dizem respeito à adolescência, tá? Vou ficar de olho aqui, porque se tiver alguma pergunta a gente vai respondendo, tá bem? Bom, alguns aspectos principais sobre a adolescência. É um período em que aquela criança que idealizava o pai e a mãe, que não via defeitos, que era completamente dependente dos pais, começa a sentir necessidade de se diferenciar. Começa a sentir necessidade de se sentir um pouco diferente, vai se dando conta que é uma outra pessoa. Por mais que as regras, os valores da família sejam os mesmos, o adolescente vai percebendo que ele tem o seu gosto específico, tem o seu ritmo, tem os seus amigos e procura, na maioria das vezes, nos grupos de amigos, buscar a sua identidade, buscar quem ele é de verdade. Isso para os pais muitas vezes é um choque, muitas vezes pode ser motivo de conflito, mas a gente também precisa saber que isso é próprio da idade e é importante que passem por isso. Às vezes eu escuto algum pai, alguma mãe falando de que o filho é tão bonzinho que nem parece adolescente, que não sai de casa, que não reclama, que continua o mesmo, só cresceu no tamanho. Então, vamos pensar bem. Tudo bem, nem todo adolescente precisa ser rebelde, né? Nem contestador. Mas também continuar do mesmo jeitinho de criança, ele não vai continuar. Então, ou os pais não estão conseguindo perceber essa mudança, essa evolução, ou realmente, de repente, o adolescente está tendo alguma dificuldade para transitar aí nessa etapa de transformação. Então, tem a tendência a se unir a outros grupos e buscar se identificar. Buscar se identificar através de música, de roupa, de estilo de filmes, de algum grupo de estudo, jogos. Mas a gente sabe que também pode se inserir em grupos usuários de droga, bebida, envolvidos também com atos que não são legais, atos criminosos. Em alguns casos isso acaba acontecendo, né? São exceções, mas a gente precisa saber que às vezes por alguma dificuldade emocional mais séria, o adolescente também pode acabar se identificando com esses grupos. A Juliana está colocando aqui que no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a idade da adolescência é entre 12 e 18 anos. Né? Essa é pela legislação brasileira. Né? Então, como eu falei, vai ter variação em relação a isso de acordo com a cultura de cada país, com a legislação. Mas, via de regra, transita nessa faixa etária. Tá legal? Uma outra característica importante na adolescência é adquirir a autonomia. Por quê? Aquela criança que era completamente dependente dos pais passa a querer, a gostar da sua capacidade de ser autônomo, de tomar decisões importantes, de tomar decisões pequenas, de simplesmente decidir se vai sair ou não, se vai telefonar ou não, se vai comer o que vai comer, que hora vai dormir. Não quer dizer que todas as decisões
vão ser decisões adequadas, tá? Então, os pais precisam saber disso para conseguir também identificar se isso está sendo adequado ou não para o seu filho e orientá-lo se for necessário, tá? Mas a autonomia é algo essencial para se construir depois uma fase adulta saudável, né? Passa a ter novos interesses, como eu falei. Então, de repente, era uma criança tranquila, calminha, e começa a andar de skate, começa a curtir umas músicas mais agitadas, começa a se inserir em outras situações, né? Sobre a questão da sexualidade do namoro também, nós sabemos que está cada vez mais precoce essa questão. Embora no Japão a gente tenha algumas características diferentes, não são tão inocentes assim quanto muitas vezes a gente imagina, né? Então, está cada vez mais precoce o início da vida sexual dos adolescentes, e isso traz uma carga grande de responsabilidade, né? É uma decisão muito importante que na maioria das vezes eles não levam em conta a responsabilidade que tem nessa decisão que eles tomam, né? Então isso é importante. A questão do namoro, a gente vai falar daqui a pouco sobre como os pais lidam com essas questões, né? Tem uma questão aqui do Breno. Deixa eu ler aqui, Breno. 19 para 20 anos, é um adolescente com habilitação e poderes para ir preso. Exatamente, Breno. Existem legislações em diferentes países em relação a isso, e sim, é possível um adolescente ir preso, sim. Até menos do que isso, dependendo de qual o delito que ele cometeu, tá? Ele tem, sim, e deve ser responsabilizado pelo que fez, né? Então, pode sim ter habilitação, mas ter toda a responsabilidade legal que requer uma pessoa que tem habilitação. A Juliana está colocando aqui: eles tendem a fazer escolhas de forma impulsiva e guiada pelas orientações dos amigos. Exatamente isso. Por quê? Porque o foco principal é essa identificação. E eles estão muito mais voltados, muito mais motivados para buscar essa identificação no grupo de amigos. Por quê? Porque são seus pares, porque são seus iguais, porque têm a mesma faixa de idade, os mesmos interesses. É aonde surgem aqueles momentos dentro de casa em que os pais algumas vezes se sentem rejeitados pelos filhos, em que parece que os filhos se envergonham dos seus pais. Tudo que o pai fala é bobeira, é encheção de saco. Então, é muito comum nessa etapa acontecerem conflitos, né? O conflito, ele gera afastamento, né? Tem outras formas de lidar com essas diferenças que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Então, o que é uma decisão impulsiva, como a Juliana falou? É agir sem pensar, né? Deu vontade, eu fiz. Por quê? Porque existe um pensamento como que mágico de que comigo não vai acontecer nada, né? Então eu posso transar sem camisinha, eu posso dirigir sem habilitação, ou eu posso exceder a velocidade permitida mesmo que eu tenha habilitação. Eu posso usar droga que não dá nada, que eu não vou me viciar, não vou me tornar dependente. Mas essas decisões impulsivas, elas podem colocar o adolescente em alto risco, dependendo das escolhas que ele faz, tá? A questão dos outros interesses, como eu falei, independente de qual é o interesse, se são interesses que agregam na vida do adolescente, então, se é pelo estudo, por um curso, por uma música, por um grupo musical, por um seriado, alguma coisa assim, ou se por drogas, por esportes, né, por comportamentos que vão contrários à lei do local que ele está. Tudo isso gera emoção.
gera sentimento, gera desafio, pode gerar uma sensação de poder, né? Ou de muita insegurança. Isso vai variar muito dependendo de como está a personalidade desse adolescente. Tem adolescentes que se assustam com tudo isso, que não entendem todas essas reações, porque os hormônios, eles podem causar uma oscilação no humor. O humor do adolescente pode variar muito, pode sentir muita tristeza, pode sentir incômodo com o seu corpo, porque em alguns momentos o seu corpo parece muito desengonçado, estranho, porque cresce demais, então tem que também se acostumar com essa nova imagem que está sendo formada do seu corpo. Tudo isso traz reações emocionais, sensações, e vão gerar comportamentos nesse adolescente. Desde comportamentos de isolamento. Aqui no Japão a gente encontra inúmeros casos em relação a isolamento, que são adolescentes que não conseguem enfrentar dificuldades que às vezes são próprias da sua idade, de repente sair do Koko e entrar num Daigaku, ou escolher que curso fazer, ou levar ou não adiante os seus estudos, se para de estudar e vai trabalhar. São decisões muito importantes e que na maioria das vezes depende também do posicionamento da família desse adolescente. Então, a gente, principalmente como pais, nós precisamos ter consciência do quanto esse turbilhão de hormônio, de pensamento, de sentimentos atinge o comportamento do nosso filho. Às vezes tem uma reação agressiva, às vezes dorme demais para fugir de determinadas situações, né? Ou então não para em casa, né? Daí a gente vai ter inúmeros comportamentos, né? A Juliana está colocando, a questão da autoestima também tem que se levar em conta. Sim, com certeza. O que é a autoestima? O que o adolescente pensa sobre ele? Se ele pensa, se ele acredita que ele tem competência no que ele faz, que ele é simpático, que ele é atrativo, que as pessoas gostam dele, que ele gosta de determinadas coisas, ou se ele é completamente inseguro, se ele se sente inadequado. Às vezes não fala alguma coisa porque sente que é inadequado, pensa que não sabe falar sobre aquele assunto, ou que as pessoas vão achar que ele é um bobo, que está falando uma coisa que não tem sentido. Tudo isso tem relação com a autoestima do adolescente e vai afetar diretamente o comportamento que ele tem. Pessoal, se tiverem perguntas, mandem. Se tiverem relatos, por favor, compartilhem, porque enriquece muito a nossa conversa. Tá legal? Bom, então tudo isso que a gente está falando agora gera confusão, insegurança, dúvidas, pode gerar instabilidade emocional, né? Não só no adolescente, mas também nos seus pais. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pais dos adolescentes. O que acontece com os pais quando se deparam com o filho assim? Confuso, ou inseguro, ou começando um comportamento tão diferente do que ele tinha, aí de repente pai e mãe olham e falam, cadê aquela criança? Cadê aquele filho que me acompanhava, que era meu companheiro, minha companheira? Agora eu não posso falar nada, agora tranca a porta do quarto, agora eu não posso nem mexer no guarda-roupa dele. Isso vai causando, ou pode ir causando também, nos pais uma insegurança, um desconforto, se sentirem diminuídos, achando que não estão sendo bons pais, que não estão conseguindo entender o que está acontecendo com o filho. Tem outro lado que alguns pais sentem, que tem que cobrar, que tem que pressionar, que tem que exigir um comportamento diferente desses filhos, e isso também traz conflito para dentro da família. Vamos ver aqui, Edson.
Hoje vejo muitos pais decepcionados, dizendo que seu filho está crescendo, quer independência, como eles devem proceder, já que ainda são menores? Então, olha só, a independência tem vários graus, né? E também a gente tem que levar em conta a idade desse adolescente, como é a relação familiar. Muitas vezes, dentro de uma família, existe tanta pressão, tanta cobrança, que às vezes, quando o adolescente ganha uma determinada idade, que já é possível trabalhar, ele quer sair daquele ambiente como se fosse para se libertar daquilo. Isso é uma situação. Tem outras situações que eles podem ser completamente frágeis, inseguros, né? Ou sufocados, super protegidos. Então, várias situações. Aqui no Japão, a gente tem uma realidade bem específica, que é a questão financeira. Adolescentes a partir de 16 anos conseguem trabalho e muitas vezes conseguem ganhar tanto quanto o seu pai, por exemplo, dependendo do tipo de trabalho. Isso algumas vezes acaba diminuindo, acaba desmotivando esse adolescente para levar adiante a sua vida escolar, para levar adiante um projeto de futuro que vai levar 5, 10 anos para ele finalizar. Então, às vezes, pelo imediatismo, vem essa necessidade de independência. Então, várias situações podem levar o adolescente a isso. Se os pais derem uma educação no sentido de estimular os seus filhos a terem mais autonomia, a terem mais responsabilidade, mesmo morando com os pais, talvez essa necessidade não surja tão cedo, né? É uma necessidade importante, mas isso a maior importância é de surgir a partir da idade adulta jovem, né? Não na adolescência. Né? Na adolescência ainda precisa de um certo grau de dependência da família, né? Porque ainda não tem toda a maturidade para tomar decisões, para morar sozinho, por exemplo, é bem mais complicado, né? Obrigada, né, por compartilhar. Samuel, boa noite. O Samuel coloca: pais confusos, inseguros e instáveis geram filhos confusos, inseguros e instáveis, emocional, social e profissional? A tendência é que sim, Samuel. A tendência é que sim. Tem filhos que têm uma personalidade já bem mais fortalecida e às vezes até por ter os pais tão inseguros ou instáveis, eles começam a desenvolver uma personalidade mais firme, né? mais impositiva. Isso pode acontecer, mas a tendência maior é que a instabilidade dos pais gere instabilidade nos filhos. Por quê? Porque nós pais somos a estrutura emocional, somos a primeira referência. Sempre que eu falo de educação de filhos, e aqui não é diferente disso, eu falo do exemplo, né? Que nós educamos além do que a gente fala. Nós educamos pelo exemplo que nós damos, pelo que os nossos filhos observam que nós fazemos. E isso acontece desde sempre, né? Então, muitas vezes, para a gente poder cuidar melhor dos nossos filhos, a gente precisa primeiro cuidar da gente, né? Cuidar da gente, estarmos bem, estarmos buscando um sentido para a nossa vida, uma segurança maior, e aí a gente vai ter mais facilidade, mais segurança para conduzir a educação dos nossos filhos. O André: na minha época, eu acho que eu vou precisar da mensagem do André, porque não está aparecendo toda aqui para mim. Na minha época tinha um remédio para tudo isso, que era tiro e queda. Minha mãe calçava Havaianas 41 e um canteiro de espada de São Jorge que não deixava brotar. Ai, por favor, eu quero acabar de ler o texto do André, mas não está aparecendo todo aqui, André. Só um minutinho, tá bom? Que daí já vem para mim, porque eu quero
Quero poder ler o que você está escrevendo. Mas eu já acabo... Ah, tá. Aqui. Minha mãe calçava Havaianas 41 e um canteiro de espada de São Jorge que não deixava brotar. Essa geração é tudo mimimi, tudo com frescura. Eu não vou repetir a palavra que você falou. André, eu não sei quantos anos você tem, também não precisa colocar, né? O que eu posso falar para você? Eu tenho 21 anos de profissão, tá? Hoje, todo o tempo da minha profissão, eu atendo pessoas de várias idades. E atendo pessoas adultas que tiveram essa geração. Eu também sou dessa geração, né? A minha mãe também andava com uma cinta no pescoço. Tinha 4 filhos, um seguidinho do outro. Um dos meus irmãos eram terríveis, mas criança é terrível de qualquer jeito. Ela andava com a cinta no pescoço, virava e mexia, era cintada, né? Eu também sou dessa geração, mas quando há excesso, né? Quando há abuso no sentido da violência, ela traz danos para a vida da pessoa, sim. Ter danos psicológicos não quer dizer enlouquecer. Enlouquecer é a última instância, é a minoria das pessoas que vai chegar nesse estágio tão grave. Mas ter danos psicológicos quer dizer ter dificuldade para se sentir satisfeito com a sua vida, ter dificuldades para tomar decisões que te ajudem a ter uma vida mais feliz, mais satisfatória, mais adequada, né? Então, a violência, ela sempre vai entrar no lugar do diálogo, no lugar do afeto, no lugar do cuidado, né? A criança e o adolescente precisa, sim, de consequência. Se cometer um ato, precisa ser responsabilizado por aquele ato errado que ele fez. Se cometer um ato certo, ele também vai ter a consequência disso, que vai ser uma consequência positiva do que ele está fazendo, né? Então, por mais que muitas pessoas ainda tenham essa ideia, como a que você tem, né, de que a espada de São Jorge resolvia, de que a cintada resolvia, eu posso te garantir que nem sempre é assim, que a maioria das pessoas trazem marcas emocionais por ter vivido essa violência. A criança não tinha vez para falar, né? E o que o pai ou a mãe percebia era aquilo, não tinha defesa, né? Eu respeito a sua opinião, né? Mas assim, eu preciso me posicionar de acordo com o meu trabalho, com a minha profissão e a orientação que eu estou fazendo aqui. Mas eu agradeço o teu posicionamento. Deixa eu ver aqui como é que tá, que tem mais coisa. O Otto dando boa noite. O Edson falando que hoje os pais não estão mais conseguindo se comunicar com os filhos. Edson, isso é gravíssimo e é realidade. E uma das coisas que mais afastam, que mais contribuem para esse afastamento, é o uso do eletrônico. É o mau uso do eletrônico. Porque o eletrônico é algo que chegou na nossa vida para ficar. Olha nós aqui. Quantas pessoas estão me ouvindo, né? Então, ele chegou na nossa vida para ficar. Isso não vai mudar. Cada vez mais vai absorver. Mas o uso que eu faço do eletrônico, isso passa pelo meu controle, passa pela minha decisão, passa pela decisão da minha família. Então, realmente está tendo dificuldade. E essa dificuldade de comunicação também pode causar danos sérios na família e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Eu vou ler aqui o que a Juliana passou. Vamos lá. A Juliana, o problema de quando você bate ou agride é que não estabelece uma conversa. Você pune o comportamento inadequado, mas não conversa sobre qual é o comportamento adequado. Então, é preciso trazer um parâmetro para a criança ou para o adolescente saber o que é adequado, o que é correto, né? O Antônio Carlos, minha filha tem 13 anos e está muito rebelde. O que fazer?
Antônio, primeira coisa, 13 anos é uma idade de sentar e chorar. Eu já passei por isso 2 vezes. 13 anos, sim, é uma idade que tem algumas questões mais fortes em questão à rebeldia e tudo mais. Claro que eu não vou entrar aqui, não vou me aprofundar aqui que tipo de rebeldia é essa. Mas essas orientações que eu estou passando, que a Juliana está contribuindo também, no sentido de mostrar a consequência do que ela está fazendo, conversar sobre o assunto. Sempre a conversa, priorize conversar quando vocês estiverem calmos. Porque quando você está nervoso, quando a sua filha está nervosa, vocês não vão conversar. Vocês vão discutir, vocês vão bater boca, vocês vão confrontar, né? Então, sempre procure fazer isso quando vocês estão calmos, né? Você pode até dizer para ela na hora, eu não vou falar com você agora porque eu tô nervoso, mas eu vou me acalmar e amanhã ou à noite a gente vai conversar sobre esse assunto. E é importante ela ter uma consequência de acordo com o ato que ela cometeu. Se ela fez algo grave, a consequência vai ser grave. A consequência vai ser forte, a consequência vai ser maior. Se ela fez algo pequeno, a consequência também vai ser pequena. Tá? E aí sempre mostrar para ela como ela tomou essa decisão. Conversa com ela por que ela tomou essa decisão sabendo que não era adequada, sabendo que os pais não queriam, né? Esse é um dos melhores caminhos, né? Se você precisar de alguma orientação mais específica, que a gente não vai se aprofundar aqui em detalhes sobre essa rebeldia, entra em contato com a gente. Podem entrar em contato aqui pelo Face que a Juliana está conversando, Sakura Carla Juliana Kênia, ou pela minha página, psicóloga Carla Amaral Barros, ou pelo nosso site, www.projetosakura.com.br. São as 3 formas mais rápidas de fazer contato com a gente e de receber um retorno, tá bom? Muito obrigada por compartilhar. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O André complementou, né? A minha mãe me deixava igual o Incrível Hulk, verdinho. Agradeço cada surra que ela me deu. Nem por isso eu virei um marginal ou... Ai, peraí, desculpa. Ou um revoltado. Eu não concordo. Mas aí ele escreve, eu te entendo. Isso, André, que ótimo. Esse é o resultado da conversa, né? A gente tem pensamentos diferentes, argumentos diferentes, mas um respeita o outro, né? Muito bom. Obrigado pela sua sinceridade. O Edson. E como conseguir que um adolescente se abra para uma conversa com os pais, já que a tecnologia não permite? Edson, eu vou usar o seu exemplo, não estou falando de você, tá? Mas para todo mundo que está assistindo a live. O uso de eletrônico. Como esse eletrônico parou nas mãos desse adolescente? Somos nós que compramos, né? Como são estabelecidas as regras no uso do eletrônico? Tempo para usar, o uso da internet. Por exemplo, se tem um celular, qual é a justificativa para um adolescente ter um celular? É porque ele tem que se comunicar com os pais? Então, se ele não se comunica com os pais, não justifica usar o celular. Porque tem que atender a prioridade, né? A razão principal. Então, claro que para o adolescente é muito difícil delimitar o tempo, né? Mas é preciso, né? E eu conheço adolescentes que sabem lidar com isso, embora seja muito complicado para ele e para a família. Mas, se a família, desde pequeno, tem o hábito de priorizar a conversa, tem o hábito de chamar para compartilhar o que está acontecendo, demonstra interesse. Vamos fazer um momento sem eletrônico. Então, todo dia, ou um dia sim, um dia não, de tal a tal horário, ninguém vai mexer em eletrônico aqui em casa. Porque é o nosso tempo, é o nosso momento,
né? Abrir mão de algumas coisas em prol do tempo familiar, da qualidade do tempo familiar. Então, experimentar algumas coisas assim, eu tenho certeza que vão fazer diferença. Não vai ser uma vez, nem duas, nem 5. É uma constância. Toda mudança de hábito, toda mudança de comportamento é uma constância, né? Vamos ver. A Lucineide. Criei 3 filhas sozinha, pois aqui os maridos trabalham de escuro a escuro. Na crise de 2008, minha filha mais velha estava com 15 anos e viu o pai perder um emprego de 13 anos. Ela estava entrando no coco e foi aos 15 que ela conseguiu o primeiro baito, o qual ficou por 8 anos. No final, ela fazia 2 baitos. Amizades eram falsas. Hoje, ela tem poucas amigas. Bater não é educar. Temos que conversar muito. Obrigada, Lucineide, pelo seu depoimento. Eu acredito nisso. Eu acredito muito no resultado da conversa e no bom senso. Algumas pessoas pensam que conversar é passar a mão na cabeça do filho. Não é. Não é passar a mão na cabeça do filho. É você ser firme no que você está falando. É você ser seguro naquilo que você está definindo com eles. É você colocar as regras, colocar os valores e ouvir, conciliar, né? Combinar. O que seu filho pensa disso? O que seu filho pensa sobre droga, sobre sexo, sobre amizade, sobre trabalho, né? O quanto você é confiável. Porque às vezes a gente acha que a gente é confiável para os filhos, a gente se engana. Às vezes nós somos tão impositivos, tão rígidos, que os nossos filhos se afastam, começam a ficar temerosos de falar com a gente, de se abrir com a gente, né? Então, participar de lives assim, ler sobre o assunto, conversar com profissionais na área, são situações que ampliam a nossa visão, que ajudam a gente a enxergar outras coisas que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está engolido pela nossa rotina. A Miriam. Mas também tem muitos pais que vivem no celular, a criança chega em casa, pergunta algo e os pais nem respondem. Eu já vi muitos pais assim. Miriam, eu também. E é muito comum. Por isso eu falei que, de repente, e se fizesse a experiência de ter um horário de ninguém ficar no celular? Ou um dia da semana, ou um período. Abre mão. Porque você vai abrir mão de algo que é só para você em prol de algo que é para todos da sua família, né? Então, como que vai criar esse laço de confiança se realmente acontece isso que a Miriam relatou? E é um mau hábito que nós precisamos combater. A Simone. Eu também pensava assim, também como André. Olha aí, André, um depoimento. Vamos ver. Mas eu aprendi que com adolescente você tem que orientar e dar amor. Hoje eu estou na fase de namoros. É muito difícil de administrar os meus sentimentos. É uma mistura de sentimentos. Tentando acostumar que o filho está crescendo é necessário. Simone, muito legal esse teu depoimento, obrigada, tá? Eu quero aproveitar o teu depoimento para falar um pouquinho mais sobre essa questão dos pais, né? Nós pais, quando os nossos filhos estão na fase de adolescência, nós estamos, na maioria das vezes, por volta de 35 anos de idade, 40 anos de idade, mais ou menos. É um momento da nossa vida que a gente também para refletir. O que eu fiz até agora? O que eu conquistei até agora? O que eu tenho? Não estou falando de ter financeiramente. O que eu tenho na minha vida? Quem eu tenho? Como é a minha família? Como eu estou me sentindo em relação a estar ou não satisfeito com a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? Então, a mesma fase que os nossos filhos adolescentes passam de uma transição, nós pais também passamos.
E junta com a mudança do nosso filho, é aonde os conflitos vêm, é aonde tem uma maior sensibilidade, às vezes tem uma maior dificuldade de compreensão, de entendimento. Então, se a gente tiver isso que você falou, vamos voltar aqui, né? De entender que os nossos filhos crescem e não dá mais para cuidar de um filho de 15 anos como se ele tivesse 5 ou como se ele tivesse 10. Ele tem que ser tratado com os 15 anos que ele tem, com as responsabilidades que ele precisa ter dentro e fora de casa, com a demonstração de carinho, que é importante, com a confiança, com a troca de informações, né? Então, esse limite entre sermos amigos e sermos autoridade na vida dos nossos filhos, alguns pais confundem, alguns pais se perdem. Ser amigo não quer dizer que o seu filho vai faltar com respeito com você. Quer dizer que ele vai respeitar você, que ele vai entender que você está ali para ajudá-lo, mesmo que você não aceite, mesmo que você não concorde com o que ele fez. Né? O André. Filha que discute com o pai já perdeu o respeito. Sim, André, hoje está cada vez mais comum os filhos erguerem a voz, os filhos se posicionarem de uma maneira mais autoritária, mais agressiva com os pais. E sim, isto é inadequado. Sim, isto não pode acontecer. Né? Aí vai dos pais se posicionarem também. Mostrarem a sua autoridade de pais, mostrarem através do que eles falam, através do que eles fazem, né? Então, o filho levanta a voz, mas vai continuar tendo as mesmas regalias de sempre? Vai continuar determinando o que ele recebe, o que ele não recebe, o que ele tem, o que ele não tem, o que ele pode, o que ele não pode? E isso é algo que tem que ser definido pelos pais, né? É como se a gente substituísse a Havaianas da chinelada pela conversa, por uma conversa direta, por uma conversa forte, por uma conversa efetiva, mas que também tenha uma carga de afeto, que também tenha uma carga de amor. Isso não é passar a mão na cabeça, é mostrar a consequência e a responsabilidade do que está acontecendo. A Camila Santos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque tô falando. A Camila Santos. Hoje em dia eu converso muito com a minha filha de 13 anos. Sempre estou perguntando e tentando ajudá-la a resolver os problemas. Às vezes eu tenho medo dela me achar chata e não falar mais nada para mim. Camila, nós pais somos as melhores pessoas para conhecer os nossos filhos. Você vai perceber na reação da sua filha. E conversa com ela sobre o teu medo. Não tem problema a gente falar que está inseguro, a gente falar que está com medo. Não tem problema a gente falar para o nosso filho que a gente vai ter que pensar melhor nessa situação para poder tomar a melhor decisão para ele. Pedir desculpa, isso é sabedoria. Isso a gente está ensinando, né? Porque ele também tem que saber fazer isso. Com a gente e com as outras pessoas que fazem parte da vida dele. Então, não tenha medo dela te achar chata. Só toma cuidado para você não sufocar. Se tiver na escala da superproteção, aí dá uma reduzida, tá bom? Dá uma recuada. Mas se é na questão do cuidado, do afeto, do companheirismo, da amizade, do ensinar, conversa com ela sobre isso. Vocês duas vão ganhar, né? Eu sempre tento fazer um flashback, um flashback de como eu fui, de como eu pensava, como eu agia, para tentar entendê-la. É difícil, é preciso ter muita paciência e cautela, para não soltar de mais nem de menos. É difícil. Camila, eu concordo com você, é difícil. Mas quando você consegue o que você sente,
A satisfação que a gente sente é imensa. Sabe aquela sensação de quando você vê o seu filho tomar uma decisão na vida dele, dentro da escola, com o vizinho, com um colega, em relação a um namoro, e você pensa, ai, eduquei certo, orientei certo, olha que legal o que ele está decidindo, olha que legal o que ele está pensando na consequência, ele está pensando no que é melhor para ele está pensando se é isso que ele quer para ele. É assim que a gente vai ter no termômetro da qualidade da educação que a gente dá para os nossos filhos, né? Então, e pensar sobre a adolescente que nós fomos acontece com todos nós, né? Quando nós somos pai e mãe, a gente revive as etapas de vida que nós tivemos enquanto filhos. E na adolescência isso é muito forte, né? Então é comum a gente reviver sim, né? Vamos lá, mais algumas coisas. Quanto mais rigidez houver no relacionamento familiar, mais conflitos poderão haver. Então, quanto mais flexibilidade a gente tiver na educação desse filho, mais resultado positivo a gente vai ter. Tá? Pessoal, quem quiser fazer mais alguma pergunta ou comentário, vai aproveitando que a gente está caminhando pro final da live. Mas eu tô adorando, eu quero agradecer muito os depoimentos, as perguntas que enriquecem demais o nosso bate-papo. Bom, vou reforçar algo que eu já falei agora há pouco. Como ser amigo e ter autoridade ao mesmo tempo na educação dos nossos filhos. Como é ser amigo dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo ser respeitado quando a gente diz não. Né? Como eu falei agora há pouco, é dando o exemplo, é mostrando o que pode acontecer de errado e o de certo, a consequência negativa e a positiva. É quando acontece uma situação que o seu filho decide algo e depois se arrepende, que você vai chamá-lo para conversar e falar: lembra que a gente conversou sobre isso? Vamos rever? Quem sabe da próxima vez você se lembra dessa situação? Eu estou aqui para te apoiar, conversa comigo antes, né? É como eu acabei de falar, se desculpar. Eu me excedi, eu gritei ou eu falei de tal maneira com você e não era isso que eu queria, né? Você vai estar dando o exemplo, você vai estar mostrando o que dá certo, você vai estar mostrando como fazer. Né? Não caiam na besteira de desistir dos seus filhos. Nunca desistam dos seus filhos. Né? Eles precisam de nós, eles precisam da nossa estrutura, eles precisam da nossa capacidade de amar, de compreender, de punir em alguns momentos, né? Mas de acolher. Eles precisam disso. Eles aprendem isso conosco. Eles vão vivenciar isso com outras pessoas. Eles vão aprender também com as outras pessoas. Mas nós somos o ponto de partida. Se a gente desiste do nosso filho, quem vai acreditar nele? Né? Eu atendo adolescentes e acompanho alguns adolescentes aqui no Japão que já cometeram atos criminosos, que já foram presos, e todos eles, o vínculo familiar, a reconstrução de um laço afetivo com a família foi fundamental para a mudança de comportamento. Foi fundamental. Então, novamente, não confundam afeto, cuidado, demonstração de amor, não confundam isso com passar a mão na cabeça, né? Quando eu falo,
vamos ser efetivos, é ser direto, é sermos firmes, é não darmos margem para o nosso filho encontrar uma brecha e fazer o que ele quer e não o que a gente está determinando, né? Mas ao mesmo tempo demonstrar que isso é por cuidado, é por amor, é por apoio, porque na hora do vamos ver é conosco que eles vão contar, né? Eu acho que tem mais alguma coisinha aqui. A Juliana. Os pais não precisam mostrar que não erram, ter medo de errar. Mostrar os erros também faz parte da educação dos filhos. E para que ele entenda que nem sempre acertamos, mas temos a possibilidade de errar, reconhecer e consertar. Obrigada, Juliana. O Edson. Trate seu filho com respeito. Dê a eles liberdade com disciplina. Liberdade para que ele aprenda a ser um adulto. E sempre escute o que ele tem a dizer, com toda a atenção. Ótimo, obrigada pela contribuição, Edson. Isso mesmo. Escute com atenção. Mãe, para de mexer no celular. Mãe, para de mexer. Para tudo, 5 minutos. 5 minutos. Tá bom, filho, tá bom, filha. Vem aqui. Olha no olho dele. Dê atenção para ele. Esqueça tudo que está em volta de vocês. Fala, porque eu quero entender o que está acontecendo com você. Eu também estou tendo dificuldade de entender o que está acontecendo com você. Mas eu percebo que tem algo acontecendo. Então, olha no olho. Fala. Se o seu filho não consegue falar, chega nele e fala: quando você quiser, eu estou aqui. Você não consegue falar agora, mas eu estou aqui. A hora que você precisar. E esteja ali. Se faça presente. A presença não é só uma presença física. A presença é uma presença emocional. É uma presença de confiança. Isso é construído no dia a dia. Isso é construído no convívio. A Eunice dizendo que também conversa muito com a filha dela. Gente, não tem outro caminho que não seja o diálogo, que não seja o consenso, que não seja a boa vontade em entender o que está acontecendo com o nosso filho e ele entender o que está acontecendo conosco, né? Eu acho que a gente vai caminhar aqui para encerrar. Na verdade, eu tinha programado para a gente encerrar reforçando a questão do diálogo, reforçando a importância da conversa, mas vocês veem como a nossa conversa vai fluindo e foi justamente isso que vocês trouxeram agora no momento final da live, né? Eu agradeço muito a participação de todos, né, que se mantém aqui fiéis, participativos. Eu acho que, eu tô vendo aqui o Portal Me, acho que postou qual é o meu site. Nós estamos aqui no Portal Me a cada 15 dias. Eu sou do Projeto Sakura, meu nome é Carla, eu sou psicóloga. Nós estamos aqui a cada 15 dias, nas quintas-feiras, 8h30 da noite. Cada vez que a gente vem é um tema diferente. Participem, convidem os amigos, coloca na sua agenda o lembrete. Vamos aproveitar o presente que o Portal Me está dando de 10 anos aí para a nossa comunidade aqui no Japão. Eu agradeço muito a atenção. Juliana, foi ótimo ter você aqui, foi uma primeira experiência. Será que travou? O Júnior falou que travou. Vamos ver. Oi, oi. Alguém escreve alguma coisa para ver se aparece. Se não é porque travou mesmo. Só um pouquinho. Eu tô esperando aqui para ver se realmente travou. E aí a gente reinicia só para poder dar tchau. Ah, voltou.
Tá joia. Eu estava aqui aguardando saber se tinha travado ou se tinha voltado. Então, eu estava me despedindo, agradecendo a atenção de todos, a Juliana, o Portal Me, a participação de vocês. Vamos compartilhar essa live, vamos divulgar para as pessoas terem mais acesso a informações. Se tiver alguma pergunta que ficou e eu não respondi, eu volto aqui nos comentários, respondo, e aí todo mundo recebe as respostas e vamos aprendendo todo mundo junto. Qualquer necessidade pode entrar em contato comigo pelo Facebook Sakura Carla Juliana Kênia, pelo minha página do Face Psicóloga Carla Amaral Barros, ou pelo nosso site www.projetosakura.com.br. Mas estamos aqui a cada 15 dias no Portal Me, ok? Um beijo grande para todos vocês, obrigada pela participação, sempre. Obrigada, Portal Me, um bom descanso a todos, até a próxima.